começa o nosso bate-papo com o Carlos Muniz, que está aqui com a gente. Satisfação em recebê-lo aqui. Eu sei de sua agenda lotada, extensa, foi suada junto ao Oswaldo Lira para a gente conseguir essa agenda hoje, mas até que enfim a gente conseguiu. Eu que estou com saudade de você. Você está com saudade? Boa tarde a todos que nos assistem e que nos ouvem. Para mim é um prazer estar aqui com você, Vitor. Muniz, eu sei da sua agonia, porque você está com a responsabilidade do PSDB, da Federação, PSDB Cidadania. A gente teve agora, no início do mês de abril, a correria com o fim dos prazos das filiações partidárias. Eu queria saber contigo o seguinte, como é que ficou a situação da Federação? Ficou satisfatória a nominata? A gente viu que teve uma guerra ali na entrada de Sidninho ou não, que queria lhe acompanhar no PSDB, acabou indo para outro partido. Como é que se deu esse, vamos colocar assim, esse parto das filiações, da nominata do PSDB e da Federação com Cidadania? Primeiro eu quero dizer que não há nada fácil na nossa vida. Tudo tem alguma dificuldade. Sidninho tinha o interesse de entrar no partido e eu tinha esse interesse também que ele entrasse, mas eu prometi a todos que entraram que não colocaria nenhum vereador de mandato no partido se algum outro não saísse. Então, eu não poderia deixar de cumprir minha palavra com as pessoas que confiaram em mim. E avisei a Sidninho uma semana antes que estaria difícil a entrada dele, pois nós tínhamos uma conversa em que Teocena poderia sair do PSDB. Teocena, no momento, deu a resposta negativa, dizendo que não sairia, que continuaria no PSDB. Era interesse também nosso que ele querendo, ele continuasse. E eu dei a resposta negativa a ele, avisando que ele não poderia entrar. Tentamos fazer algo até o final para que ele pudesse obter êxito, e eu também, mas não tivemos sucesso. Agora você pode ter certeza que, para mim, a chapa do PSDB é a chapa ideal, a chapa que eu sempre sonhei, a chapa que eu sempre quis, e pode ter certeza que iremos crescer no número de vereadores com a chapa atual. Hoje você tem uma expectativa de eleger quantos na expectativa? De 5 a 7 vereadores. 5 a 7? Porque o prefeito, ele nas entrevistas últimas que ele concedeu à imprensa, ele fala de fazer ali 35 da base dele, contando com que já estão e possíveis renovações. Você acha que é esse o cenário mesmo? Tem essa força para Bruno Reis passar dos 35 vereadores? Hoje ele tem o quê? 33? 32 vereadores. 32 vereadores, né? Bruno, na realidade, tem trabalhado muito, é uma pessoa que eu acho que tem tudo para obter o sucesso esperado. Eu acho que é um número alto, na minha concepção. Eu acho que se ele continuar com o número atual, seria um êxito muito grande. Ele iria fazer algo inédito, porque nenhum prefeito conseguiu fazer isso. Eu dou exemplo a você da reeleição de ACM Neto. ACM Neto não conseguiu fazer esse número de vereadores. Então, se fosse feito até os 32 vereadores, seria um número inédito. Ontem você se encontrou com o Conte Bittencourt, que é o presidente nacional do Cidadania, o partido que está federado com vocês. Como é que foi esse diálogo? O Cidadania não tem medo de ser imprensado com essa força que tem tido o PSDB nos últimos dias, nos últimos meses, com a escalação desse time para concorrer à disputa da Câmara? Não, eu acho que política é feito do diálogo. Nós dialogamos o tempo todo com todas as pessoas do Cidadania. Nós não fazemos nada sozinhos. Para fazermos alguma coisa, nós temos que participar todos aqueles que têm interesse nas eleições. Então, tanto a presidente estadual como o presidente municipal, nós estávamos dialogando, e todos os candidatos que entravam, que tinham interesse em entrar no partido, eles sabiam, e eles também fizeram um time bom. Eles terão 9 candidatos, se eu não me engano, e candidatos que têm chance, sim, de ganhar a eleição. Nós estamos conversando aqui no Boa Tarde Bahia com o presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, Carlos Muniz, do PSDB. Você que está acompanhando a gente na Rádio Band News, na tela da Band, você pode participar através do nosso WhatsApp 98729-5248, 98729-5248. A gente teve uma mudança
comparada na legislação passada, na eleição passada, do limite de quantidade de candidatos dentro de uma federação, de um partido. Agora, por exemplo, se tratando de Salvador, você tem que ter o total da Câmara mais um, ou seja, 44 candidatos. Isso dificulta, isso acirra, isso encarece. Qual é a opinião de Muniz sobre essa nova limitação da legislação? Na realidade, eu acho que melhora. Anteriormente, você tinha candidatos que tinham uma quantidade de voto inexpressiva. Hoje você faz uma seleção com os melhores para que todos eles possam concorrer a uma eleição podendo ter o êxito da vitória. Então, na realidade, eu acho que melhora, porque você faz com que diminua o número de candidatos, candidatos mais qualificados, candidatos que tenham realmente chance de ganhar a eleição. Então, para mim é positivo. Se tratando da majoritária, você já declarou seu apoio a Bruno Reis, naquela sessão da Câmara que repercutiu no estado todo a notícia, mas nos últimos tempos você tem dado entrevistas, e aí eu vou fazer essa pergunta, claro, sobre a vice de Bruno, sobre essa composição da chapa. Hoje, em tese, o nome mais forte para essa composição é a de Ana Paula Matos, que já está na cadeira, é do PDT. Você defende que o PSDB, caso seja chamado, está pronto para ir para essa disputa também, com o nome de Tiago Correia, de apresentar o nome, que é o nome de Tiago Correia. Mas quando se fala isso, não se estremece a relação com a Ana Paula, que é a atual secretária de Saúde, não fica um mal-estar? Você não sente isso por parte da Ana Paula, quando você coloca uma possibilidade do PSDB sentar na cadeira? Ela disse aqui em entrevista no ano passado, dizendo que achava que ninguém iria derrubá-la da cadeira de vice. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Primeiro, que eu não quero derrubá-la. Segundo, que eu acho que ninguém é insubstituível, certo? Eu não sou insubstituível, Ana Paula não é, Bruno não é, não existe pessoas insubstituíveis. Ana Paula é uma pessoa muito competente. Eu não quero dizer que se nós apresentarmos um nome, nós estamos fazendo algo porque Ana Paula mostrou algum tipo de incompetência em ser vice-prefeita e secretária de saúde hoje no cargo atual que ela está. Então, não existe isso. Agora, o que é que eu acho? Eu acho que todos os partidos podem apresentar nomes. E o conjunto de partidos decidir realmente quem será o candidato a vice na chapa de Bruno Reis. Então, é algo que o PSDB pode apresentar o nome. Se aquele nome não for visto pelo grupo político como o melhor, e se for visto o nome de Ana Paula como o melhor nome, pode ter certeza que apoiaremos o nome de Ana Paula sem problema nenhum. Agora, nós queremos apresentar o nosso nome, que é Tiago Correia ou Cris Correia. São as pessoas que eu conversei, são as pessoas que se interessaram em serem candidatos a vice-prefeito se houver condições do PSDB apresentar o nome na chapa. Você acredita que já passou da hora de Bruno Reis bater esse martelo? Eu acredito que já passou da hora de ele dizer que é candidato. E eu falei isso a ele já várias vezes. Eu acho que ele teria que segurar isso até o carnaval, é uma opinião pessoal minha. E pós-carnaval, ele dizer que seria candidato à reeleição. Então, eu acho que o tempo dele, para mim, na minha opinião pessoal, passou. Mas, em relação a vice, eu acho que não. Eu acho que só depois que ele disser que é candidato, aí sim, ele urgentemente tem que ouvir todos os partidos que o apoiam para decidir quem será o vice. 2h14, você que sintonizou agora na Rádio Band News FM, este é o Boa Tarde Bahia comigo, Victor Pinto, você que está acompanhando a gente também na tela da Band. Estou batendo um papo aqui com o presidente da Câmara de Salvador, Carlos Muniz, do PSDB. Até que ponto a ACM Neto vai ter um peso decisivo na eleição da Prefeitura de Salvador? Porque nós temos como uma grande incógnita, uma grande interrogação, se a nacionalização vai interferir nesse processo eleitoral, como a gente vê na disputa do governo do Estado. A gente vê ainda muito pulsante na discussão do dia a dia do bastidor, o bolsonarismo de um lado, o lulismo do outro, o petismo do outro. A gente percebe que os dois pré-candidatos da oposição, tanto o Geraldo quanto o Kleber Rosa, já começam a dizer que são os nomes de Lula na disputa. Você acha que isso vai interferir no processo ou, por exemplo, o legado de ACM Neto vai sobrepor essa nacionalização? Eu acho que interferia e haveria essa interferência se Lula fosse candidato a alguma coisa.
Lula não é candidato a nada. Então, eu acho que essa interferência nacional, ela pode ter alguma porcentagem em voto, mas muito pequena, não fará diferença nenhuma em uma eleição. Eu acho que o nome de ACM Neto tem uma interferência maior, pois Neto saiu com 75% de aprovação há 4 anos atrás. Então, ganhou uma eleição em Salvador com mais de 500 mil votos de frente. Então, acho que assim, aí sim, há uma interferência maior. Porque será uma eleição municipal. Não irá, para mim, federalizar de forma nenhuma. Eu acho que a interferência do ex-prefeito ACM Neto é muito maior do que a de Lula. De quando você fez o anúncio do apoio a Bruno Reis, até então, você já teve com Geraldo Júnior? Porque Geraldo sempre ficava... Geraldo é meu irmão, é uma pessoa que eu gosto muito, é uma pessoa que eu jamais irei ter problemas por causa de política. Minha amizade com Geraldo é amizade pessoal. E a primeira pessoa a saber que eu ia declarar apoio a Bruno Reis foi Geraldo Júnior. Mas ele tem esperança aí de que você possa declarar apoio a Bruno Reis. Mas ele pode ter esperança, mas ele sabe que eu tenho certeza que dentro dele ele sabe que nós iremos estar em lados opostos na eleição de 2024. Quem sabe em 2026, ele sendo candidato a vice-governador, estarei com ele. Entendeu? Aí é uma outra história. Mas nessa eleição de 2024 pode ter certeza que eu estarei com Bruno Reis, se ele for realmente o candidato. Agora, se Bruno Reis disser que não é candidato, pode mudar a história. Entendeu? Depende do candidato que ele apoiar. Mas Bruno Reis sendo candidato, Bruno Reis é meu candidato, até que ele não queira meu apoio. Agora, essa sua adesão, seu anúncio a Bruno Reis, se deveu pelo fato de ter tido algum acordo sobre a presidência da Câmara ou o fato de não ter prosperado a conversa do PSDB com o governador Jerônimo Rodrigues, como você foi escalado como principal interlocutor nessa negociação? O que é que tem de plano de fundo nessa... Na realidade, eu não fiz... Primeiro, você perguntou sobre acordo. Eu não fiz acordo com o Bruno. Bruno nem sabia da minha declaração. Bruno só foi saber depois que eu fiz. Fui na prefeitura e disse a ele, perguntei a ele se ele tinha visto a declaração de apoio que eu tinha feito a ele. Então não fiz acordo nenhum com ele. Pode ser mais algo que nós não conseguimos fazer com essa ligação com o PSDB, com o governo do Estado. Eu vi que o governo do Estado ele estava batendo cabeça em relação ao candidato dele. E eu falei isso a Geraldo. Geraldo, você tem que ser o nome, você tem que... E fui dizendo as coisas que teriam que acontecer para que ele pudesse disputar uma eleição. Certo? A eleição hoje de Salvador não está ganha para Bruno Reis. Porque se Bruno Reis cometer vários erros, ele pode perder a eleição. O principal erro é se entrar de sapato alto. De sapato alto, ele pode perder a eleição. Mas todos nós sabemos que o que Bruno Reis vem fazendo... Essa semana eu tive com o Bruno e eu disse, rapaz, todo dia você quer inaugurar alguma coisa? Aí teve uma pessoa que estava do lado dele, ele não quer inaugurar uma, não, agora ele quer inaugurar 2. Bruno tem entregue à cidade muitas coisas. E você sente nos bairros que as pessoas estão se sentindo representadas por Bruno. Então é muito difícil hoje, não só para Geraldo, mas qualquer um que venha concorrer a uma eleição com Bruno. Bruno tem feito o dever de casa. Então eu acho que Bruno tem tudo para ter sucesso. Só depende agora dele e Deus. Eu acho que ele todo dia tem que pedir a Deus que dê saúde a ele e que dê força para que ele continue trabalhando da forma que vem trabalhando, vai dar tudo certo. A gente tem acompanhado também no noticiário, Muniz, essa polêmica em torno dos terrenos da prefeitura. Os terrenos estão sendo vendidos para que a prefeitura possa realizar o leilão ou venda dos terrenos. Pela legislação, se faz necessário que a Câmara aprove. E aí começa vereador de um lado, vereador da oposição do outro, inflar esse assunto
E eu vou lhe fazer uma pergunta a mesma pergunta que eu fiz para todos os vereadores que passaram por aqui. Sem problema nenhum. Diante do que a gente ouve dos ambientalistas, diante do que a gente ouve de especialistas da área imobiliária e principais críticos às vendas dos terrenos, a Câmara deu um cheque em branco à Prefeitura para que a Prefeitura possa vender esses terrenos, Muniz? De forma nenhuma. As críticas, eu quando fui vereador de oposição, eu fazia crítica tanto ao governo quanto ao município. Se você pegar meus discursos, se o governo errasse, eu criticava, o governo do estado, se o governo municipal errasse, eu criticava. Qual é a diferença hoje do vereador que reclama das vendas do terreno? Que eles reclamam só de um lado. Eu vou dar um exemplo aqui a você. O governo do estado quer vender o parque de exposições. Você viu alguma reclamação de vereador de oposição? O governo do estado está querendo vender a área do Detran, da rodoviária. Você viu algum fato, algum discurso de vereador da oposição em relação a isso? Então, eles teriam que fazer a mesma coisa relacionada ao governo do estado. Sim. Você está entendendo? Então, só é ruim quando é de um lado e do outro. Eu sou a favor das vendas do terreno. A prefeitura utiliza aqueles imóveis? Não. E não vai utilizar. Você acha que a prefeitura vai utilizar imóveis para fazer posto de saúde dentro de Alphaville? Você acha que ele vai pegar as áreas onde Alphaville, quando virou condomínio, fez doação, é obrigado que você faça doação ao município, ele vai pegar aquelas áreas dali e vai colocar escola pública? Mas a crítica também é feita diante de quem compra. Que aí dizem que é de apadrinhado do prefeito, aliado, etc. Ô, Vitor, aquilo ali vai para um leilão. Quem tiver interesse, se inscreve e participa do leilão. Então, é algo aberto. Agora, se há interesse com aquelas pessoas que compraram, que são filiadas a partidos, aí é outra história. Mas é aberto para que qualquer um participe. Você pode participar. Então, é algo que as pessoas reclamam. Só me falta dinheiro. Mas então, pronto. Mas essas pessoas que compram têm dinheiro. Sim. A gente não pode dizer que essas pessoas que compraram não têm um recurso, porque, primeiro, eles compram e ainda pagam à vista. Certo? O que é que eu vejo, Vitor? Eu vejo o seguinte: se fossem áreas onde você tem uma utilização para uma população pobre da cidade, ótimo. Agora, você vai ter que utilização ali? Nenhuma. Aquele terreno ali, quando é vendido, ele passa a ter o IPTU. Então, você sabe o que é que a população tem que cobrar? Que o recurso que foi criado com aquilo ali vá para a escola pública, vá para posto de saúde, vá para a saúde, vá para a educação, vá para a infraestrutura. Eu acho que o povo tem que cobrar isso. Eu acho que os vereadores têm que cobrar isso. Agora, cobrar que o município fique com bem, que não vai beneficiar a população em nada, aí não, amigo. Aí, se fosse um terreno que eles estivessem vendendo no bairro da Paz, onde você pode construir uma escola pública, onde você pode construir um posto de saúde, onde você pode construir algo que venha beneficiar aquela população, pode ter certeza que na Câmara não vai passar enquanto eu for presidente. Agora, áreas que não estão sendo utilizadas e não serão pela população mais pobre de Salvador, é porque um prédio vai perder uma vista má. Ele vai e compre. Eu, se morasse num prédio, eu chamava todos do prédio e dizia: rapaz, bora fazer o seguinte, bora comprar aquele terreno ali, porque ele vai tirar a nossa vista e nosso bem vai desvalorizar. Por que ninguém quer fazer isso? O problema todo é esse. Agora, se eu quiser ter uma vista para o mar minha vida toda, e existe um terreno em frente que é da prefeitura e a prefeitura vai vender, se eu não quiser perder aquela vista a mais, eu tenho que comprar e tenho que passar a pagar o IPTU daquele terreno. Porque o IPTU, na realidade, a população tem que saber que hoje serve aos mais pobres. A cidade passou pela essa chuva. Você viu alagamento em vários locais. Mas você sabe que há 12 anos atrás era muito pior. Então, a prefeitura tem feito essas obras, tem feito esse investimento através de quê?
através do crescimento de arrecadação, porque senão não faz. E se for para crescer o poder de investimento e ter que vender esses terrenos, pode ter certeza que eu sou a favor. Estamos conversando aqui com o Carlos Muniz, presidente da Câmara de Salvador. A gente vai dar uma pausa aqui do nosso bate-papo, ele vai continuar com a gente ao longo do programa, porque agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Boa Tarde Bahia.